falar um pouquinho, foi me dada aí a difícil tarefa de encerrar esse fórum, depois da difícil tarefa de abri-lo, e com muita alegria presenciamos apresentações muito incríveis, muito robustas, aprendemos todos muito, e acho que esse futuro da participação social, e por que não também da ATS, não somente na ATS, está sendo construído a muitas mãos, como a gente viu aqui, né? Então, a gente buscou, enquanto Instituto, trazer o maior número de representações possíveis dos atores envolvidos nesse processo de ATS. Espero que a gente tenha conseguido cumprir com esse objetivo, especialmente com profundidade de conteúdo, esse era o nosso também principal foco. E a gente quer falar aqui agora, nessa reta finalíssima, sobre como a gente pode, então, superar todas essas complexidades que foram demonstradas aqui, que se conhecem no trabalho com evidência de vida real, porque muito foi reforçado aqui por todas as instâncias, inclusive do próprio Ministério, dos próprios tecnologistas, das próprias pessoas que estão lá na cadeira votando, como a Priscila falou, que existe sim uma complexidade no trabalho com essas evidências e como é que nós podemos superá-las. Então, para a gente contextualizar, por definição, a participação social que a gente falou praticamente no dia todo de hoje, é essa forma, né, de envolver os indivíduos nos processos decisórios. Ela acontece em diferentes instâncias do nosso país, como a gente sabe, e ela é fundamental na construção da nossa democracia. Eu prefiro esse aqui. E ele confere, então, essa voz e a representatividade para as pessoas, porque a partir do momento em que se existe um mecanismo estruturado para poder ter a participação social, isso também contribui para a construção da democracia. Na saúde, em especial, essa contribuição também se dá muito pelas associações de pacientes, como a gente falou bastante hoje. Eu queria puxar um pouquinho para esse lado nesse momento. Se os meninos puderem ligar esse aqui, por gentileza, agradeço, que eu quero usar esse aqui agora, mais fácil para eu virar. E é fundamental essa contribuição da sociedade, obrigada, justamente para assegurar que todas essas políticas públicas de saúde sejam sensíveis e representem aquilo e aqueles que a gente, enquanto associação de pacientes, representa. Então, na minha primeira fala, eu vim um pouco como pesquisadora de ATS, agora eu também venho um pouco como associação de pacientes. E quando a gente fala, então, dessas associações, essa colaboração e engajamento desses diversos atores e diferentes associações é extremamente crucial para a construção de política pública inclusiva e eficaz. E como que uma associação de pacientes começa? Como que ela é criada? Aqui temos muitas pessoas de associações, tanto na sala quanto no online, e eu trago um pequeno exemplo, porque é claro que existem milhares de histórias e variáveis por trás, mas, via de regra, na maioria das vezes, são familiares ou pessoas com doenças raras que estão à frente e que, como eu falei no início, né, colocam suas dores no bolso para representar as pessoas que passam pelo mesmo que si. Elas começam a se desenvolver, principalmente focado ali no que tange a alfabetização em saúde, se tornam um paciente esperto, como a Andrea também mencionou, né, no conceito de patient expert. Começam a ter conhecimento científico sobre a situação, conhecimento político, tentam compreender como é que funciona o SUS, como é que funciona o acesso, buscam compreender e trabalhar também na defesa e garantia de direitos, justamente pelas pessoas que passam pelo mesmo que si ou que os seus. E aí, quando a gente fala da sua formação, né, originalmente a grande maioria nasce para oferecer suporte emocional e assistencial. A partir de 2010, na literatura também a gente percebe, além da nossa prática, né, que existe um movimento crescente das associações na participação social em saúde Brasil, e elas também passam a se organizar em várias outras frentes de trabalho, como a capacitação, a pesquisa e a disseminação em políticas públicas. E esse slide aqui, eu gentilmente pedi para a Tina, que eu gosto muito quando ela apresenta isso, que é uma classificação dos programas das associações de uma forma um pouco mais ilustrativa. Então, imaginem que existe uma pessoa que está se afogando num rio. E existem, então, as associações que estão num estágio de apoio e de suporte. E, embora eu vá falar aqui sobre 3 estágios, eu não estou dizendo que as que estão no estágio 3, por exemplo, são melhores ou mais importantes do que aquelas que estão no estágio 1 ou 2. Mas as associações que, por exemplo, fazem acolhimento, apoio e assistência, seriam aquelas que dariam auxílio imediato e assistencial para a pessoa que está se afogando no rio. Então, eu iria ali na beira do rio e eu iria tentar tirar essa pessoa da beira do rio para ela não se afogar.
Aquelas que estão no estágio 2, que já trabalham mais com educação, informação, pesquisa e capacitação, já compreendem mais o contexto, dão suporte para a autonomia do paciente, elas fazem o que a gente diz de advocacy caso a caso. Então, eu buscaria, na verdade, tentar ensinar essa pessoa a nadar. Esta pessoa que está tentando se afogar, que está se afogando, ajudaria ela a tentar nadar. Agora, tem aquelas associações também que estão no que a gente chama de estágio 3, que já tem um envolvimento em política pública e engajamento com atores governamentais, com ações mais nacionais, e que, na verdade, neste nosso exemplo, ao invés de resgatar a pessoa que está se afogando ou ensinar ela a nadar, essas associações são aquelas que buscariam entender por que é que as pessoas estão se afogando. E aí elas descobririam que, por exemplo, tem uma rachadura na ponte e as pessoas estão caindo no rio. Então, muitas outras pessoas estão se afogando também, e elas, se eu falar bobagem, você me corrija aqui, Tina. Ela vai ajudar, então, a consertar a ponte, vai resolver o problema macro, numa visão mais estratégica e guarda-chuva. Todas essas associações e todos esses papéis são fundamentais. Precisa ter quem salve a pessoa ali de imediato, precisa ter quem ensine a nadar e também precisa ter quem conserte a ponte, quem olhe para o problema como um todo. Tem vários papéis que as associações podem executar, né, como contribuição com novas políticas públicas, em qualquer estágio que ela esteja, né? Ação por um sistema de saúde mais igualitário, luta por acesso a tratamento e direito, tradução da necessidade coletiva em todas as esferas, e também na educação e disseminação sobre participação social em diferentes instâncias do poder público. Então, nós sabemos que tem possibilidade de participação social nos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, e que a nossa participação social em ATS, que é o nosso grande foco aqui, ela acontece, então, aqui no nosso poder executivo. Falando de ATS, por sua vez, ela é conceitualmente complexa, como a gente viu aqui durante esses 2 dias, e que, por óbvio, não depende só da nossa atuação. Por mais qualificada que seja a nossa participação, por melhor que seja a articulação, não depende só disso. São muitas variáveis e tentamos passar um pouco por cada uma delas nesses 2 dias. Então, são muitas as variáveis. Mas quanto mais conhecimento sobre todas as etapas e todos os envolvidos no processo, quanto melhor a gente tiver uma articulação estratégica, diálogo efetivo, frutífero, transparente e embasado, e uma participação social qualificada, melhor. Para além das evidências clínicas, para além das propostas de preço, para além da eficácia, para além de todas as outras variáveis que destacamos aqui. Mas também é preciso um esforço conjunto. Não depende só da participação social qualificada. Muito se coloca a responsabilidade de que a participação social não foi tão qualificada assim. Horas. Não é só disso que depende, né? Não adianta só ter uma participação social qualificada se ela não for devidamente analisada, apresentada, utilizada, se não houver uma proposta de preço adequada aos nossos sistemas de saúde e à sustentabilidade do sistema, nem tampouco valeria toda a participação social qualificada se a tecnologia também não for efetiva, eficaz, segura. Então, são todas as variáveis que têm que corresponder aí ao processo, mas a gente precisa desse esforço conjunto, desde o começo, respeitando limites e trabalhando com ética e transparência. Então, a gente sabe que tem alguns atores bastante importantes nesse processo, para além de vários outros, queria destacar alguns. Primeiro, a gente fala do fabricante da tecnologia em saúde, seja ela qual for, então, enquanto indústria, mas nós temos também os formadores de opinião, enquanto sociedade de classe, profissionais da saúde, temos os beneficiários e as associações, os pacientes e familiares, temos os legisladores e temos também os tomadores de decisão. Embora, via de regra, o fabricante, por exemplo, fale mais com os profissionais da saúde, que, por sua vez, fale mais com os beneficiários, que fala mais com o legislador e por aí vai, a gente sabe que, em algum momento, deverá haver uma interface e uma sinergia entre esses atores. Isso é produtivo, saudável, desde que aconteça com ética e com profissionalismo. Então, em dado momento, a associação, o paciente familiar, deverá dialogar com a indústria, inclusive clamando sobre uma proposta de preço mais adequada, quando esta instituição e quando esta comunidade conhece sobre o sistema de saúde, conhece sobre as questões públicas do país e conhece sobre a realidade dos pacientes que defende. Então, deverá haver, sim, um diálogo entre todos eles, e por isso eu apresento essa interseção, de modo ético, transparente e respeitando limites.
Por sua vez, cada um desses atores tem ações e responsabilidades inerentes a cada atividade. Então, por exemplo, o fabricante, a gente espera que gere ciência, pesquisa, dados sobre desfecho, efetividade e custo. Os formadores de opinião, enquanto sociedade de classe e profissional da saúde, vão realizar o atendimento, contribuir pela alfabetização em saúde, pela informação. As associações, etc., vão trabalhar com o advocacy. Os legisladores, por sua vez, vão fomentar as políticas públicas e os tomadores de decisão também vão fazer as negociações com base em evidências clínicas para que todo o processo aconteça. Então, a gente está falando aqui de um grupo grande de atores que precisam conversar e que precisam ter ações e responsabilidades muito claras e cumprir com esses papéis para que o processo aconteça muito melhor. Então, quando a gente fala do papel dos atores na participação social, eu apresentei esse tripé lá no começo, mas relembrando, ele é um tripé que a gente sugere que poderia sustentar a qualidade das decisões em ATS. Então, nós falamos aqui que nós temos o usuário que envia contribuição, o tecnologista que analisa e apresenta, falando especificamente de participação social na Conitec, né? E o membro do comitê que lê, ouve e recomenda. E isso tudo a gente consegue garantir um compromisso com o usuário do SUS. E aqui agora eu resgato ele, porque eu quero falar um pouquinho sobre cada pedacinho desse tripé, cada pontinha dela. Então, quando a gente fala do papel do usuário que vai enviar essa contribuição, tem que fazer esse relato com qualidade, em formulário adequado, e aqui a gente também fala sobre a saúde suplementar, não somente sobre a Conitec, enquanto usuário que vai trabalhar, atuar em participação social. E a consulta pública, a literatura aponta, né, que tem sido apontada como a principal e mais frequente estratégia para captar essa contribuição, dentre outras, como a Andrea nos apresentou, e ela precisa ser coletada de maneira metodologicamente rigorosa. E a literatura global também nos lembra que as agências ATS têm que conciliar as decisões técnicas em envolvimento da sociedade. Aqui no Brasil, a gente também tem a consulta pública como uma das principais estratégias dentro da Conitec em especial, e também a Gabriela nos trouxe isso enquanto ANS. E essa visão do paciente, ou seja, essa contribuição social, em especial da pessoa que pode se beneficiar da tecnologia, ela difere dos outros atores que também podem ocupar esse espaço de participação social. Porque esse paciente, essa voz do paciente, essa visão dele, o significado da tecnologia é completamente diferente para essa pessoa. Porque diz respeito à sua qualidade de vida, ao seu bem-estar e à sua sobrevivência. Então, eu não estou aqui, de novo, desmerecendo nenhuma participação social em questão, só estou lançando luz aqui ao significado que tem essa tecnologia para aquele que pode se beneficiar dela. Então, por que a gente deve ouvir essas pessoas e deve ouvir os cuidadores? Primeiro, para a gente ajudar a melhorar a qualidade das decisões em ATS, concentrando-se nas questões mais relevantes para o paciente, e isso também a literatura internacional nos aponta. E, ao mesmo tempo, esse artigo aqui, que é um pouquinho, eu até chamou a atenção, ele é de 2012, mas como isso ainda é tão atual, veja, a literatura já nos traz isso há tanto tempo, a gente precisa seguir falando sobre isso. A maioria dos reguladores, abre aspas, não tem experiência específica em doenças e não toma os medicamentos que autorizam. Os pacientes, pelo contrário, sabem quais os resultados e sintomas que mais lhe interessam. E são eles que incorrem nos riscos do tratamento medicamentoso. Parece evidente, portanto, que os julgamentos de valor do paciente devem ser fundamentais. E aí, quando a gente fala da associação, lembrando do nosso início aqui, na maioria das vezes é quem está em contato direto com esse paciente, com essa família, é quem vai conseguir, inclusive, contribuir pela qualificação nessa jornada da ATS e na qualificação da participação social deste usuário enquanto paciente, enquanto familiar. E aí aqui eu fiz uma sugestão de linha do tempo e ações baseada muito também no nosso trabalho enquanto Unidos pela Vida, baseado muito no que a gente fez de pesquisa no caderno de participação social que a gente publicou no ano passado, analisando esclerose múltipla, atrofia medular espinhal e fibrose cística, e também no Qualifica SUS. Pensando num pré-submissão e submissão, portanto, a gente não está falando que a participação social deve unicamente acontecer na consulta pública, porque a consulta pública são 20 dias, aonde ou já foi recomendado desfavorável ou foi recomendado favorável, portanto, a gente tem que começar a trabalhar bem antes a formação da massa crítica e a formação do conhecimento já de forma antecipada. Então,
pensando num bloco ali de pré-submissão, conhecer sobre a realidade da doença e os benefícios da tecnologia, trabalhar com a alfabetização em saúde, formar a massa crítica, então, contribuir para a capacitação das pessoas sobre o que é isso, o que está acontecendo, como funciona a jornada da tecnologia, e também já começar a dialogar, discutir e articular com stakeholders. Pensando num pós-submissão, controle social, de prazo dos responsáveis, quando foi submetido, qual o prazo, seja junto à Anvisa, seja junto à Conitec, e apurrinhar. Apurrinhar é um negócio que vocês têm que botar na cabeça. Controle social é feito por apurrinhação. E eu sempre falo que advocacy é bater panela, mas na porta certa, com a tampa certa e com a colher certa. Se você não conhecer os processos, se você não conhecer os responsáveis, não adianta bater panela na porta, por exemplo, do vereador, falando que você quer uma tecnologia de alto custo no SUS. Vai demorar para o caminho chegar até lá. Então, assim, você tem que saber onde você tem que bater a panela. Você não vai pedir incorporação de tecnologia para um deputado. Você precisa utilizar o legislativo para formar a massa crítica e para levantar a bandeira. Mas não é lá, é em outro lugar. A ministra falou isso, inclusive, né, no nosso evento de assinatura da portaria, ela falou enquanto o papel de cada um, do legislativo e do executivo nessa área, né? Então, controlar os prazos todos, conhecer e participar das várias instâncias, e aqui a gente traz o que o Qualifica acabou de apresentar, promover debate, contribuir pela perspectiva do paciente, assistir reunião do vídeo, ler, se preparar para a consulta pública com base no que foi discutido, questionar o que foi dito, fundamentar o que foi dito, falar, olha, não concordamos com isso por causa disso, aqui está o artigo, aqui corrobora com tal questão. E no pré e pós-consulta pública, preparar essa comunidade para a consulta pública, fazer contribuição técnica e de experiência, analisar a reunião, as contribuições e a decisão, solicitar audiência pública, também não ficar só esperando que o secretário solicite audiência pública, faz a pressão necessária, se isso for possível. Desculpa, André, eu estou falando essas coisas para as pessoas, brincadeira. É isso, esse é o caminho, e eles estão lá abertos para receber, e por isso, né, ela até deixou o contato. E o controle social até entrega e depois, porque depois que assina a portaria, em tese, pela lei, são 180 dias, mas a gente tem que acompanhar todo o processo, tem que atualizar a PCDT, tem que ter DAF, tem DLOG, tem muita coisa para acontecer, e, por vezes, não acontece em 180 dias. A gente está vivendo isso agora, na fibrose cística, a gente tem até março o prazo de 180 dias, mas a gente está ali em cima disso. Passando para o papel do tecnologista, nosso segundo ponto aqui do nosso tripé, a gente precisa garantir que as evidências dos pacientes sejam adequadamente analisadas, apresentadas e consideradas tão fidedignas como as formas mais convencionais de evidências e que sejam integradas na tomada de decisão. Caso contrário, a gente corre o risco de transformar a inclusão do paciente num exercício de simbolismo e condenar os pacientes a enfrentar o mesmo desafio de acesso, retendo desnecessariamente tratamentos eficazes durante anos, com consequências devastadoras para a saúde e o bem-estar dos pacientes. Falando do papel do membro do comitê, que vai ler, vai ouvir, vai dar a sua recomendação, portanto, deve fazê-la com valoração e consideração efetiva, cada vez mais os executivos de organismos reguladores de ATS manifestam publicamente o seu forte apoio a uma integração mais sistemática da perspectiva do paciente nos processos de tomada de decisão. No entanto, continua a ser uma questão de debate até que ponto essas boas intenções se infiltraram nas fileiras das suas organizações. Portanto, a gente está aqui falando de todos os atores que estão envolvidos, a gente está falando do papel inegável, inquestionável, e que não se pode abrir mão de uma qualificação da participação social, de um entendimento das associações, de uma compreensão de como funcionam os processos, portanto, o Qualifica veio também para mapear isso, e de assegurar que essa contribuição chegue com qualidade, de assegurar que essa contribuição seja devidamente analisada e devidamente incorporada aos processos, para que não seja, então, um processo somente simbólico, como a gente viu há pouco. E aí a gente tem algumas sugestões para superar as complexidades do trabalho com evidência de vida real, contribuindo com um futuro mais justo, mais robusto na participação social em ATS. Pensando em envio da contribuição, a gente entende que tem que ter um aprimoramento no formulário da consulta pública, e ficamos felizes com a notícia da Andréa de que já tivemos um avanço. Então, toda a usabilidade do formulário, a questão do GovBR, o espaço para envio da contribuição, as abas, o anexo que a gente comentou.
Também se aprofundar mais e garantir, né, sempre o espaço da perspectiva do paciente e mais audiências públicas. De análise e apresentação, definir metodologia de análise qualitativa padronizada, rigorosa, assegurar a apresentação dos relatos, especialmente aqueles que têm evidência de vida real de quem já usa a tecnologia, e na tomada de decisão, adensar com os membros dos comitês essa discussão sobre como analisar, sobre como valorar, considerar e inserir de fato as contribuições nos processos decisórios. Quando a gente fala de futuro da participação social, primeiro a gente precisa entender como é que essas instituições e o usuário compreendem a participação social, como a gente buscou fazer no Qualifica SUS, como que participam do processo e que desafios encontram na participação. A gente precisa ouvir os representantes para saber quais são as ideias e sugestões de aprimoramento da participação social para maior colaboração com o poder público, ou seja, nós, enquanto usuários, enquanto associações, precisamos gerar dados também para poder dialogar com o poder público e contribuir pela melhora dos processos, como a gente também gosta sempre de reforçar, que à medida que fomos apresentar os resultados da pesquisa realizada, né, na Federal, junto ao meu programa de mestrado, o DEGIT sempre nos recebeu, inclusive nos convidou para estar lá, para apresentar, ouviu, deu devolutivas, o próprio Rebrates, a própria Sectix. Então, dialogar com dados não tem porta fechada, né? Com evidência não tem porta fechada. E qualificar as instituições representantes de paciente em política pública para que todos conheçam os canais de participação e ajudem a melhorar as políticas públicas para as pessoas. Aqui eu vou dar um spoiler já do Conexão e já vou trazer para vocês. E lembrando que as associações de pacientes com doenças raras, que é o que a gente está falando aqui, são imprescindíveis no processo, porque realizam ações muito variadas, que tecem um sistema de saúde mais igualitário, porque lidam com doenças de pouco conhecimento do público e dos próprios gestores e profissionais da saúde, e que, portanto, detêm muito conhecimento, muita evidência e muito a contribuir. E aqui, óbvio, que eu não limito só a doença rara, eu falo de oncologia, de doença crônica, de doença prevalente, enfim. E o que o Unidos pela Vida, então, está fazendo por isso, contribuindo por tudo que a gente apresentou aqui, e aqui especialmente também falando da capacitação de associações e contribuindo com sociedades médicas e contribuindo pela participação e qualificação da participação social. A gente acredita, né, que a capacitação é fundamental para todas as áreas envolvidas e para todas as formas de controle social. Então, nós tivemos lá em 2022 o caderno de processo de incorporação de tecnologias no Brasil, participação social e atuação de associações de pacientes. Está disponível gratuitamente no nosso site, bastante robusto. Então, aqui a gente explica bem como funciona o processo de entrada de uma medicação no mercado público, no mercado, como acontece as consultas públicas, o processo todo de ATS, o fluxo no Brasil. Temos o Qualifica SUS, que com muita alegria tivemos, então, a apresentação dele hoje. Aqui está o QR Code, estará também disponível para todos vocês no site do Unidos pela Vida, nas nossas redes sociais. Vale uma leitura bastante atenta. Quero agradecer aqui especialmente aos patrocinadores desse projeto, à equipe da Tina, que muito trabalhamos juntos e deu tudo certo, ao time do Unidos pela Vida. Então, teve bastante gente envolvida e, obviamente, a todas as organizações que responderam, né? Sem elas isso não teria acontecido. E a gente tem, então, a partir do momento que a gente mapeou um problema, a gente tem agora as demandas principais dessas instituições e uma crença de que a gente precisa qualificar a participação social. E, para isso, a gente entrega, mais uma vez, para a sociedade um projeto que busca contribuir pelas mais variadas formas de participação social, que é o Conexão SUS, que vai ser uma plataforma de educação à distância, com formação em participação social em várias instâncias, em ATS, com vários profissionais da saúde do Brasil. Teremos, inclusive, todas as aulas deste fórum disponibilizadas na plataforma do Conexão SUS, para posteriori, e a gente vai ter, então, todos os cursos com apostilas, com todos os materiais de apoio para baixar, professores qualificados, vários cursos relacionados, cursos longos, cursos mais curtos. É uma plataforma que está sendo trabalhada, pensada e desenhada à exaustão, com uma equipe também bastante capacitada, especialmente capacitada em formação de cursos didáticos à distância. E a gente também, pensando no nosso principal... Camila, saiu, Camila. Pensando aí no nosso principal foco também enquanto associação, que é a educação em saúde também para a fibrose cística.
a gente está lançando em paralelo o Conexão Fibrose Cística, que é uma evolução do nosso projeto Fibrose Cística nas universidades e que também terá toda a capacitação sobre fibrose cística, especialmente para profissionais da saúde, também com muito material qualificado, porque a gente também tem contato com muitos acadêmicos, universitários, constantemente, na formação desses profissionais para se tornarem, minimamente conhecerem sobre a fibrose cística e poderem se especializar no futuro. E a plataforma terá também essa interface aqui, que a gente vai ter os dois conexões juntos, né, conectados, o SUS e o UFC. E a ideia é que a gente possa manter essa plataforma sempre atualizada, sempre com muito material. Muitos de vocês vão ser convidados para gravar a aula, portanto, aguardem aí o nosso convite. E eu quero agradecer, então, mais uma vez, o trabalho de todo mundo, toda a equipe do Unidos pela Vida, que aguenta essa pessoa louca aqui, e de todos vocês que acompanham o nosso trabalho, acompanham nossos projetos, que confiam no nosso projeto, que confiam nas nossas ações, que participam daquilo que a gente se propõe a fazer. A gente está sempre muito aberto para ouvir vocês, para ouvir feedbacks, ouvir críticas, ouvir sugestões. E eu agradeço mais uma vez, então, pela oportunidade de estar aqui também com vocês, pelo carinho, obrigada também. E é isso.